Olá, pessoinhas! E hoje o tema de hoje é: que animal você é? Como que o RH te classifica nas entrevistas? Você já parou para pensar nisso? Quando surge essa perguntinha? Na maioria das vezes, o RH não quer só te conhecer, ele quer ver quais são os seus padrões. Isso não é pessoal, é porque é cognitivo. O nosso cérebro, ele tende a seguir padrões de acordo com as nossas respostas, principalmente se a gente estiver nervoso. E o erro da maioria das pessoas é tentar dar a resposta que o RH queria ouvir. E muitas vezes para aquela vaga nem era aquele arquétipo que era o que o RH estava esperando. Quando a gente fala em animal, a gente está falando em função comportamental, não de personalidade, tá? Não é se você briga com os outros, se você é grosseiro, se você é doce, não, nada disso. Tá, mas de onde veio isso? O Carl Jung, ele diz que os arquétipos eles não são traços, eles são estruturas psíquicas. Eles organizam a percepção, a decisão e a reação. Por que o RH utiliza isso? Porque é mais fácil você classificar os candidatos para aquela determinada vaga de acordo com a informação que você tem de como que ele age sobre determinada demanda. Tá, mas e que arquétipos são esses? Que animal que eu deveria dizer? Os arquétipos que você tem que responder, você tem que pensar qual que é a vaga que eu estou fazendo entrevista, o que eu estou buscando. E vou te dar uns exemplos. O leão, ele é uma pessoa que decide, por si só ele já fala, né? Ele é o arquétipo do rei, do líder, ele é o rei da selva. O lobo, ele é a estratégia relacional. Por exemplo, ele trabalha muito bem em grupo, né? A coruja, ela é o arquétipo do sábio. Vocês sabem que quando a gente vai fazer um presente para professor ou alguma coisa assim, sempre tem uma corujinha lá. Ou você pega algumas escolas de inglês ali, a logotipo da escola é uma coruja. Por quê? É o arquétipo do sábio, né? O golfinho, ele é uma pessoa mais introspectiva, mais que está sempre buscando o autoconhecimento, a expansão da mente, está sempre carismático, sabe se comunicar bem, está tentando sempre ter vínculos, né? Então ele trabalha muito bem com outras pessoas. Aí você tem que ver o que você vai fazer. Por exemplo, chão de fábrica ou uma função que seja mais operacional, né, que trabalhe com várias outras pessoas que façam a mesma função. Talvez a formiga seja um arquétipo, porque ela trabalha muito bem em grupo. Só que aí você tem que lembrar também que você quer ser uma formiga. Ou os ratos. O que os ratos? Eles se reproduzem muito rápido, né? E eles são pragas, entre aspas. Eles remetem a doenças, tá? Isso são para que vocês entendam o que é arquétipos. Muita gente pensa que não, mas ao ver um comercial de TV, você vai ligar aquele produto àquele determinado arquétipo que tá lá, que eles praticamente esfregaram na tua cara sempre. E muita gente não entende o porquê que fica tão viciado em determinado produto, mas é porque a sensação que você tem, certo? Ela está interligada com a imagem que você viu. Teu subconsciente interliga ela à imagem que você viu na propaganda ou na embalagem, enfim. Algo que talvez você não saiba, quando a gente fala de arquétipos, a gente não fala somente de animais ou só de psicologia, a gente pode falar também de campo de influência. Aquilo que você sustenta de forma recorrente, postura, discurso, ritmo, intenção, ele acaba criando uma assinatura invisível que você nem sabe qual é. Por exemplo, o arquétipo do governante, que é aquela pessoa que está engravatada, que você, por mais que ela não seja um gestor ou algo, as pessoas respeitam ela
só dela entrar na sala pela forma que ela se posiciona. Então, esse é o arquétipo do governante. Quem fala de visão, futuro, possibilidades, inovação, foco, geralmente tá com o arquétipo da águia ativado. Vocês já pararam para pensar nisso? A borboleta é o arquétipo da transformação. Por quê? Ela é lagarta, vira borboleta. Referente às marcas que utilizam a superação, conquistas, batalha, mas aí venceu a batalha, esse é o arquétipo do herói. Algumas marcas que utilizam comerciais com família, com pessoas com bebezinho, esse é o arquétipo do cuidador. Marcas que falam de ruptura, liberdade, anticonformismo, arquétipo do rebelde. Marcas que usam uma linguagem mais técnica, dados e autoridade também, daí já entra no arquétipo do sábio, que é a coruja. E aí uma outra de liberdade, que talvez vocês lembrem, que é um negocinho que você toma ali, te dá uma energia. Existia um deus grego lá que ele usava uma sandalinha que tinha asas para fazer umas entregas, que dava velocidade, que ele conseguia entregar, né? E aí ele tinha o quê? Liberdade. E como é que é a propaganda desse negocinho? Tan, 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 te dá o quê? E aí, gente? Vocês sabiam disso? Sabiam sobre o que era os testezinhos dos animais? Comenta aqui embaixo se alguma vez já passou por uma entrevista que te perguntaram que animal você seria e você ficou tipo, meu Deus, mas pra que isso? Depois que você saiu da entrevista, você ficou se perguntando pra que servia aquela pergunta. E uma dica, antes de você ir para uma entrevista, a depender do cargo, dá uma olhada na figura lá e se comporta da forma que o cargo gostaria. Você vai conseguir a vaga. Se é para uma vaga de gestão, comece a se comportar como um governante. Se é para uma vaga que é referente a inovação e produtos novos, se é projetos, arquétipo da águia. Vamos começar a dar uma estudadinha antes de ir fazer as entrevistas. Tem que estudar também a cultura da empresa, o que eles buscam. Mas a dica é: se comporte como a pessoa que a empresa busca. E chegue lá já arrasando na entrevista, como se você já fosse o dono da vaga, porque de fato você vai ser. É isso por hoje. Beijo. Tchau, pessoinhas.